Gente, como é que está sendo essa série para vocês? Vamos lá, está sendo confortadora, levanta a mão. Confrontadora, levanta a mão. Desafiadora, levanta a mão. Chata pra caramba, levanta a mão. Quase, hein? Gente, essa série, ela deveria ser confrontadora e desafiadora para todos nós, como está sendo para mim mesmo como pastor, porque as coisas que eu estou dizendo para vocês, elas primeiro precisam ser aplicadas na minha vida. Então, nada do que eu estou dizendo para vocês é da boca para fora, são coisas que nós consideramos em oração, consideramos em estudo, consideramos no Espírito, para que essas coisas realmente tenham fundamento e gerem frutos no meio da nossa igreja. Então, nós não estamos fazendo uma série para como é que fala? Para criar polêmicas, né? Ele está tentando polemizar. Quem me conhece sabe que eu gosto de polemizar. Um pouquinho, né? Mas não é para isso, é esse meu ponto. São questões necessárias que muitos fogem, e nós não estamos fugindo, na verdade nós estamos falando ousadamente e abrindo para vocês, Imago Dei, o espaço para que vocês possam nos responder depois. Então, quando nós falamos a respeito de nós sermos corpo, somos nós, liderança, dizendo, nós estamos aqui para nos conectar. E vocês, como membros, deveriam olhar para nós de volta e dizer, ou nós também estamos aqui para nos conectar, ou Web, obrigado, muito obrigado, porque até agora eu fiz parte da Imago Dei, mas eu não quero isso que vocês estão me oferecendo, essa ideia de conexão e corpo e fazer parte da vida uns dos outros. Ou até mesmo o diálogo de, Web, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso ou com aquilo. Então não é simplesmente uma forma pesada de impor um estilo de vida, um estilo de fazer igreja. Na verdade, o que nós queremos é que vocês compreendam biblicamente, da melhor maneira possível, como nós desejamos ser uma igreja saudável. Então, a nossa liderança sabe como difícil é para nós desafiarmos algumas das culturas que estão impregnadas até mesmo em nós, parte da liderança. Coisas que nós aprendemos ou feridas que nós ainda carregamos de anos de vida em igreja. Quer ver uma coisa? Só para vocês terem um contexto do que significa sermos Imago Dei. Quantos aqui já foram feridos pela igreja na sua jornada cristã? Agora dá uma olhada para o lado, porque você está meio sentindo assim, não, só eu fui. Olha aí. Então, quando nós falamos a respeito do que significa ser igreja, nós começamos a olhar e a ouvir a mensagem a partir de um filtro das nossas experiências para com a igreja. E a gente começa a comparar as coisas boas e as ruins que nós vivemos em outras igrejas, e agora nós estamos colocando aqui, mas se eu fizer isso, o resultado vai ser esse. Se eu me abrir, o resultado vai ser um abuso emocional depois. Se eu entrar em um discipulado, o resultado vai ser uma dependência emocional ou alguém metendo a colher onde não é chamado. Se eu começar a ser generoso, as pessoas vão começar a querer que eu dê muito mais do que eu realmente posso. Por quê? Porque nós experimentamos essas coisas e nós começamos a comparar. E deixa eu dizer isso de cara, eu te entendo. Um dia, me pergunte para a Nath, como vocês foram feridos? Porque parece que vocês não foram. E ouça algumas das histórias. Talvez a gente não conte tudo, porque algumas feridas é muito melhor deixar elas no passado, sem ninguém nem saber, porque algumas delas parece que não tem nem gosto de glorificação ao Senhor, de dizer nós vencemos, né? São coisas que deixa. Mas todos nós fomos feridos. Mas hoje, na perspectiva de pastor dessa congregação, uma congregação que nós estamos plantando na cidade de Varginha, o meu interesse é de consertar as coisas que eu acredito serem erradas, que eu mesmo aprendi, que eu ouvi que outros aprenderam, que
nós estamos estudando, que nós estamos buscando, que nós encontramos na palavra. Então, fazer igreja por fazer igreja, no final das contas vai virar uma indústria de dízimos e ofertas e um monte de gente feliz. Porque no final as pessoas vão acreditar que dar dízimo faz com que elas celebrem a vida porque a bênção de Deus está sobre elas e um monte de gente sendo manipulada por dinheiro ou felicidade, ou os dois juntos. Então, igreja por igreja sempre dá nisso. E um monte de heresias, uma pessoa aqui na frente tentando aparecer, querendo ser famosa, querendo ter imposição na vida de outras pessoas. Então, fazer igreja por igreja nós não estamos interessados. E por isso que a gente sempre diz, nós não estamos brincando de ser igreja. O nosso interesse é preparar o corpo de Cristo para que, quando a hora chegar, nossa igreja esteja preparado a se doar e a se entregar uns pelos outros e pelo Evangelho de Cristo até no ponto de morte. Ninguém vai se entregar uns pelos outros ou por Cristo Jesus a ponto de morte simplesmente porque deu um dízimo a mais na sua vida, ou porque fez uma campanha de oração, ou porque participou de discipulado aquilo e aquilo. Estratégias, coisas. Se não há uma realidade, uma verdade baseada nas Escrituras, onde nós encontramos a esperança de que Jesus Cristo, o autor da nossa fé, é quem está construindo, deixa eu te dizer, vai dar ruim. Então, o que nós estamos tentando aqui é construir uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que ama e uma igreja que sofre. Falei nas outras sessões e eu quero que isso esteja muito bem memorizado por vocês. Nosso interesse é de que todos os membros dessa igreja amem e sejam amados, sirvam e sejam servidos, perdoem e sejam perdoados, que busquem e sejam buscados, mas também que confrontem e sejam confrontados, que se abram e recebam também outras pessoas abertas a eles. Não é simplesmente uma via, não é simplesmente, eu quero uma igreja onde o pastor toda semana vem me visitar. Misericórdia! Acabou a vida. Né? Eu quero uma igreja onde o grupinho seja assim, assim, assado. Não é a respeito de você, não é a respeito da sua opinião, não é a respeito da minha opinião. A quantidade de que nós, pastores, que estão buscando viver uma vida, construir uma igreja saudável, a quantidade de verdades bíblicas e teológicas que são absolutamente absurdas para o raciocínio humano e cultural que nós vivemos, mas que nós temos que nos submeter e dizer: engole o choro, engole o orgulho, prega a palavra independente do que você acredita, independente do que você gostaria que ela dissesse. Sabe aquela historinha de dizer o que as pessoas dizem? A gente precisa encontrar coisas na palavra para dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas ao invés disso, de dizer o que Deus quer dizer o que a palavra diz, independente se isso te coloca num lugar onde você não é tão gostado, tão desejado, se a igreja não cresce, nossa, a igreja está minguando ao invés de crescer, e daí? A palavra está sendo pregada. Eu preferia permanecer e participar de uma igreja com 30 membros, onde toda semana eu sou edificado, exortado, fortalecido na palavra, do que ter shows com pessoas famosas toda semana, do que ter malabarismos acontecendo no palco para a gente sair daqui e falar: nossa, o culto foi muito legal hoje, uhul! Né? Então, se isso é algo que você também deseja para a sua vida espiritual, você está no lugar certo. Se não é, talvez aqui vai te doer muito mais do que vai te fazer sorrir. Então, se prepare para a viagem. A mensagem de hoje, o título é Um por Todos e... Na verdade, não. Um por Todos e Todos por Todos. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Então nós temos refletido a ideia de que a igreja é o corpo de Cristo.
E o corpo de Cristo é a congregação de Deus, compostas por homens e mulheres de toda língua, tribo, povo e nação. Independente de qual era o seu passado, independente de que nação você nasceu, que língua você fala, quanto dinheiro tem na sua conta. Se a graça salvífica de Deus te alcançou, você faz parte do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, o Espírito Santo te conecta a outras pessoas, a outros membros do corpo de Cristo. E como conectados como membros do corpo de Cristo, nós começamos a nos relacionar com o corpo de Cristo na função e no chamado que Deus colocou em nós para com o seu corpo, para com a igreja. Deus salvou uns já com a função, por exemplo, de profetizar, com a função de ser uma pessoa com hospitalidade exagerada, com alegria excessiva. Cada membro colocado e conectado no corpo de Cristo tem uma função para edificação, fortalecimento, embelezamento, maturidade do corpo de Cristo. Paulo fala aos Gálatas a respeito da sua maneira de vida pessoal, e é o que nós vamos olhar hoje. Quando ele fala com essa igreja de Gálatas, ele fala com eles a respeito de decisões e estilo de vida deles no individual, mas para que eles entendam de que a maneira que eles vivem no individual reflete e tem efeito no meio da igreja. Não, para com essa história aí, já vi, isso dá ruim, esse negócio de não tem divisão entre a minha vida e a igreja, isso vai dar errado. Bom, deixa eu dizer mais uma vez, descaradamente, não existe essa ideia dicotômica de sagrado e secular na sua vida pessoal. Eu sou crente dentro da igreja, quando eu saio dela eu sou apenas web. Não existe isso. Não existe essa ideia de que as coisas de Deus e as coisas da vida normal, as coisas da igreja e as coisas do mundo. Não existe isso. Se você vive essa dicotomia, essa separação, você vai se encontrar em apuros, porque existem certos momentos onde essas duas coisas vão se chocar e você não vai saber lidar. E aí que você entra na religiosidade das coisas. Então, quando você compreende a realidade de que toda a sua vida, toda a sua realidade é de Jesus Cristo, você adora no momento que você entra aqui, porque você é de Cristo. Você sai daqui, você pega o seu carro e você dirige para a glória de Deus, porque você é de Cristo. Você chega na sua casa e você é um marido, você é uma esposa, você é um filho, para a glória de Deus, porque você pertence a Cristo. Você vai para o seu trabalho de segunda a sexta, para a glória de Deus, fazendo com excelência, porque você faz para Cristo. Então já não existe essa ideia, essa separação de que a minha vida é minha vida. O meu dinheiro é o meu dinheiro. As minhas ações são minhas ações. As minhas fraquezas são minhas fraquezas. As minhas qualidades são as minhas qualidades. E quando eu estou na igreja servindo, lavando o banheiro, ou limpando, ou arrumando, ou tocando, então ali é a minha vida cristã. Não toque, pastor, na minha vida normal. Não toque na minha maneira de tratar minha esposa, na minha maneira de lidar, o que eu vejo na internet, o que eu vejo no Netflix, é minha conta. Paulo vai confrontar a igreja justamente nessa realidade. Porque ao sermos salvos e inseridos no corpo de Cristo, nós nos submetemos a Cristo como Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. E isso nos torna servos de todos os outros servos de Jesus Cristo. Então, nós nos tornamos servos de Cristo porque Cristo nos comprou e Ele é Senhor sobre a nossa realidade. Só que como servos de Jesus Cristo, nós agora passamos a ser servos de todos os outros servos de Cristo. Então, enquanto eu vivo por Cristo, eu vivo na igreja. Então, presta atenção nisso. Enquanto eu vivo por Cristo, eu vivo na igreja. Enquanto eu vivo como igreja, eu vivo para Cristo. Fez sentido isso? Vou repetir. Enquanto eu vivo por Cristo, eu vivo na igreja. Porque a realidade de estar em Cristo é estar no corpo de Cristo. Enquanto eu vivo como igreja, onde quer que eu estou,
eu estou vivendo para Cristo. As minhas ações, as minhas decisões, o meu trabalho, a minha função, minha profissão, minhas postagens no Instagram, a maneira com que eu falo com os meus filhos, com minha esposa, tudo isso está relacionado como fruto da realidade da minha vida para com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu até tuitei essa frase hoje, que é uma realidade que nós devemos destacar quando nós falamos a respeito de igreja. Jesus é o Senhor de todos e todos são servos de todos. Jesus é o Senhor de todos e todos são servos de todos. No meio do corpo de Cristo não existem outros senhores, não existem outros amados, não existem outros noivos. No meio da igreja de Cristo somos todos servos uns dos outros, integralmente e inteiramente entregues uns aos outros. O problema é que na nossa cultura ocidental, na nossa cultura pós-moderna, na nossa cultura de 2023, cultura TikTok, cultura Instagram, cultura eu, isso nos incomoda demais. Então vamos falar a verdade? O que essa série está sendo difícil para nós não tem nada a ver com a nossa vida normal, pessoal. Ninguém está sendo confrontado em, por exemplo, dar dízimo, ou ser confrontado em amar mais a Deus. A realidade que nós estamos incomodados é o fato de nós termos que pertencer uns aos outros, amar uns aos outros, ter pessoas nos incomodando nas nossas vidas pessoais. Ter pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós não fomos com a cara quando nós chegamos na igreja, pessoas que não estão na nossa lista de prioridade, pessoas que talvez não tenham o mesmo estilo, não falam do jeito que a gente gosta, não tem um jeito de vestir ou de ser que a gente acha legal. E essas pessoas dizer que eu preciso ser igreja conectado a eles e eles fazendo parte da minha vida, porque isso é ser igreja, é ser membro do corpo de Cristo. Isso é que nos chateia. Isso é que nos incomoda pra caramba. Porque todos nós queremos muito mais uma vida religiosa, individual, do que uma vida espiritualmente real com o corpo de Cristo. Uma união mística e real com o corpo de Cristo global. Com toda a igreja mundial. Com realidade na igreja local. Com aplicações no discipulado. Com uma realidade no relacionamento. A gente não quer isso. Abre comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 34. A partir do versículo... Nossa, na verdade não tem nada a ver com o versículo 34. Gálatas 5, versículo 13. Pertinho, nem tem 34. Vamos lá, acompanhe comigo no telão. Irmãos, fostes chamados para a liberdade. Glória a Deus. É isso que eu gosto. Aleluia. Antes eu era escravo do pecado, agora eu sou da graça. Aleluia, sou livre. Paulo diz assim, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pô, Paulo, como é que Paulo consegue jogar um balde de água fria numa coisa tão legal, né? Vocês são livres. Para quê? Para fazer qualquer coisa? Não, para serem servos uns dos outros. Isso não é contraditório? Livres, servos. É o oposto. Paulo, não. Vocês são livres para escolherem e serem servos uns dos outros. Usem a liberdade que vocês ganharam em Cristo para servir uns aos outros. Isso já dói. Isso já é chato. Isso já não...
Talvez muitos de nós não faremos parte da igreja dos Gálatas depois dessa mensagem. Versículo 14. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber é essa: amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, hein, gente, para que vocês não destruam uns aos outros, ou se destruam mutuamente. Usem a liberdade para servir uns aos outros. Ao invés de usar sua liberdade para isso, vocês estão fazendo o quê? Estão usando a liberdade de vocês como pretexto para a carne. E como pretexto para a carne, vocês não estão nem aí uns com os outros. E já que nós não estamos nem aí uns com os outros, o que nós fazemos? Acusamos, julgamos, fofocamos, fazemos um monte de maledicência, um monte de coisa uns com os outros, destroçando. A imagem aqui é como se fosse uma matilha de cachorro. Uma matilha de cães ferozes que começam a se devorar. 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que vocês querem. Mas ênfase no se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes a saber. Então, essas são as obras que Paulo está dizendo que se vocês, membros da igreja em Magodei, como ele está falando com a igreja de Gálatas, se vocês, membros da igreja em Magodei, não estiverem usando a liberdade de vocês para serem consumidos pelo Espírito, vivendo no Espírito uns para com os outros, deixa eu dizer e fazer claro para vocês qual é o tipo de atitude que vocês vão ter. Porque sem o Espírito, vocês automaticamente vão para o outro lado, que é a atitude e a vida, o estilo de vida da carne. Então ele diz, essas são as obras da carne: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo ou panelinha, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra os quais eu já vos previno, como já vos preveni antes, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, não sei se ficou tão evidente no texto, mas eu vou explicar para vocês aqui. Paulo está falando dessas obras da carne, não na vida individual dessas pessoas, mas como corpo de Cristo. Ele não está falando simplesmente, na sua vida normal, no seu dia a dia, lá no seu trabalho com os ímpios, não sejam imorais. Ele está falando, porque vocês são corpo de Cristo, não sejam imorais. Porque vocês são cristãos, não sejam idólatras. Porque vocês são comprados pelo sangue de Cristo, não sejam impuros. Onde quer que seja. Envolvam-se do Espírito Santo. Se entreguem ao Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito Santo, porque se vocês não forem, as obras da carne que consomem sua vida individual vão se refletir no meio do corpo de Cristo. Mas, versículo 22, o fruto do Espírito, ênfase, as, no plural, obras da carne, e o, no singular, fruto do Espírito, porque o Espírito é um só, e ele produz um fruto espiritual que se manifesta de muitas maneiras. E esse fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, procurando-nos
ou provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vai para o capítulo 6, agora versículo 1, continuando. Irmãos, se alguém, ele está no mesmo contexto, então de novo, recapitulando, vida espiritual ao invés de vida na carne, vida em comum, realidade das minhas decisões e escolhas pessoais refletidas no corpo de Cristo. Agora ele fala sobre a sua pecaminosidade, as suas fraquezas encontradas pelos que são do corpo de Cristo. Como elas se refletem no meio do corpo de Cristo? Aí ele fala, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com um espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalia o seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um deverá carregar o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas com aquele que os instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Eu queria destacar 4 coisas nesse texto para, de novo, eu estou tentando ser o mais prático possível nessa série como igreja. A primeira coisa que Paulo fala, que amar é servir, servir é amar, essa é a regra de ouro. No versículo 14 ele vai dizer, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. É interessante a maneira que nós olhamos para esse versículo, porque nós mensuramos a realidade de amar o nosso próprio à medida que nós amamos a nós mesmos. E é difícil pensar nisso, porque se alguém acha pouco a respeito de si, ele vai dizer, então eu não tenho pretexto para amar ao próximo. Mas o interessante, mais interessante do que isso, é que quando a pessoa acha muito de si, ela tem um pretexto ainda maior para não cuidar e não querer servir ninguém. Não é assim? A pessoa orgulhosa não vai querer servir ninguém. A pessoa que não se ama também não vai querer amar ninguém, porque no final das contas ela não se ama. Mas esse texto que Paulo está falando, essa lei, essa ordenança que ele dá para a igreja de Gálatas, ela é baseada nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala a respeito de amar ao próximo, lá em Mateus 7, versículo 12, ele dá o que nós chamamos de a regra de ouro. E essa regra de ouro é que precisa ser aplicada nos nossos relacionamentos, na nossa vida integral. Mateus 7, versículo 12 diz o seguinte, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É isso que Paulo está dizendo, que a lei se resume nessa ordenança, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus diz o seguinte, essa mesma ordenança em Mateus, ele está dizendo o seguinte, não julgue alguém se você não quer ser julgado. Não bata em ninguém se você não quer que ele te bata. Não exponha ninguém se você não quer um dia ser exposto. Não humilhe ninguém se você não quer ser humilhado. Não ignore alguém se você não quer ser ignorado. Mas não deixe alguém
ir embora, se você não quer que alguém te deixe ir embora. Não seja ignorante com as pessoas se você não quer que as pessoas sejam ignorantes com você. Quando você olha dessa maneira, isso fica mais claro, fica mais fácil. Porque não é simplesmente olhar para mim o quanto eu me respeito, mas o quanto eu quero que as pessoas me respeitem. O quanto eu quero que as pessoas me amem. O quanto eu quero que as pessoas se adaptem ou reajam com a minha pessoa. Então, porque eu conheço as minhas fraquezas, porque eu sei das minhas falhas, eu tenho que lidar com as falhas do Igor, como eu gostaria que fossem lidado comigo. Eu quero que apontem para mim as minhas falhas. Eu quero que me tragam o consolo quando eu chorar. Eu quero que me amem quando eu precisar, que me procurem quando eu precisar, que me ajudem quando eu precisar. Que me digam quando eu estou sendo arrogante ou orgulhoso, ou seja lá a maneira que eu falho com as pessoas. Por isso eu vou procurar o Igor, por isso eu vou cuidar do Igor, por isso eu vou servir o Igor nas fraquezas dele, sabendo que um dia o Igor vai se lembrar da maneira que eu servi ele. E quando chegar a minha vez, como é que as pessoas vão querer me tratar? É meio que, vamos jogar pedra, jogue a primeira pedra, mas lembrando de que depois que a gente matar esse, a gente vai ter que matar você. Então escolha a pedra que você vai jogar nele. O tamanho da pedra que você jogar é a pedra que vou jogar em você também. Então escolha bem. Mais ou menos isso. Quer um tijolão? Então joga um tijolão. Joga animado, joga com força. Para acertar uma vez só, mas se lembrando, a mesma pedra vai ser usada para você. A liberdade cristã, ela não é para uma satisfação egoísta, mas para servir uns aos outros. Essa ideia de que nós devemos usar a liberdade que Cristo nos deu para servir uns aos outros, é a ideia de fazer pelos outros, ajudar e empurrar os outros à santificação, como você gostaria que empurrassem a você. E eu não sei se você está notando, mas Paulo generaliza essas responsabilidades a todos os membros da igreja, a todos os cristãos. Ele não está jogando, ei, diga aos presbíteros da igreja que é necessário que eles amem todos e cuide de todos e use a liberdade deles para servir o resto da igreja e não ser servido por ninguém. Ele coloca isso, essa responsabilidade de todos. É do Bruno, é do Nilton, é do Lucas, é de todo mundo, de todos nós. Como você vive a sua vida com Cristo, quando ninguém está olhando, reflete aqui hoje no nosso culto ao Senhor. Reflete na realidade do corpo de Cristo ao qual você está conectado. Que loucura pensar nisso. Então pensa, se eu amo essa igreja, eu devo viver a minha vida consciente diante dos olhos de Deus, quando ninguém dessa igreja está me vendo. É pesado, gente. Vocês estão sentindo o peso? É complicado. Segundo, as obras da carne enfraquecem o corpo de Cristo. Versículo 19, 21 19 a 21 e depois 26, quando ele fala das obras da carne. E no versículo 26 ele diz: não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso acontece quando nós julgamos a nós mesmos como menos pecadores do que os outros, mais santarrões do que os outros, mais dignos de atenção e de cuidado do que os outros, mais especiais para Deus do que os outros. No contexto de moralidade e orgulho, Paulo, em 1 Coríntios 5, ele vai dizer que é necessário remover o fermento que leveda a massa, para que toda a massa fique saudável. Então, deixa eu dizer isso. Nós, como Imago Dei, nós temos um compromisso. Nós falamos a respeito, nós dizemos habitualmente, nós temos um compromisso diante de Deus de cuidar de todo aquele que o Senhor congrega nessa igreja. Todo aquele que o Senhor traz para ser pastoreado por nós. Mas o nosso compromisso é com vocês.
com essas pessoas, não com outros curiosos, ou com lobos, ou com qualquer outro, falsos mestres, qualquer outro tipo de pessoa. Então Paulo, com um compromisso com a igreja, diz assim, a respeito daqueles que eles estavam sendo imorais, que estavam fazendo coisas que, segundo Paulo, não deveriam ser nem faladas, de tão horrorosas que eram. Paulo diz assim, ei, será que vocês não estão pensando direito? Porque as decisões dessa pessoa individualmente estão refletindo na realidade da igreja. Será que vocês não estão percebendo que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? E ele é mais grosseiro do que eu. Ele ainda vai falar assim, se eu estivesse presente, o pau ia quebrar. Mas como eu não tô, já deixa eu dizer para vocês, tira o fermento, vou falar com palavras bonitas, só tira o fermento, para que a massa permaneça pura. Do que ele está falando, no texto de 1 Coríntios, ele é bem claro e objetivo. Ele está dizendo, este que está achando que sua vida individual não reflete nos outros, remova ele do meio da igreja, para que ele não traga impureza no meio da igreja. E Paulo não estava nem presente para ver o resultado. Paulo não estava nem vendo o BO que realmente estava rolando. Paulo fala assim, deixa eu dizer de longe, em carta para vocês, retira isso. Como é que é aquela ideia da fruta podre no meio do cesto de frutas? Ele apodrece o resto. Então ele fala assim, tira logo, porque o resultado disso é que o restante da igreja vai ficar impura, ferida, fraca e inútil. Para que o cuidado aconteça, coisas assim precisam acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa. Só Deus sabe quão difícil é isso. Só Deus sabe quanto essa igreja teve que lutar diante de Paulo e diante de Deus. Provavelmente eles devem ter chorado, orado, buscado outras maneiras de dizer para Paulo, mas Paulo, a gente conhece ele, a gente conhece os pais dele, a gente viu Joãozinho crescendo, Paulo. Paulo fala, o compromisso de vocês é a santificação da igreja. Se um membro, se uma pessoa está trazendo impureza porque ele não está vivendo a sua vida guiada pelo Espírito Santo, e eu não digo isso assim para trazer medo em ninguém, eu estou tentando trazer temor das minhas palavras de ser removido. Eu quero muito mais que a ideia que Paulo está dizendo, andai pelo Espírito. Esse é o meu desejo. Andai pelo Espírito, fixa nisso, segura na mão de Deus e vai, meu filho. Chora quanto tiver que chorar, porque a realidade do que Paulo está falando é, ei, se você está tendo problemas, traga para o corpo de Cristo e chora diante de Deus junto com eles, para que você não seja retirado, para que você não seja humilhado, porque as obras que nós fazemos no escuro um dia serão proclamadas de cima do telhado. Não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. Paulo ainda vai falar algumas obras, as obras da carne, algumas obras elas já são reveladas antes mesmo de você chegar na sala. Mas as obras do Espírito, muitas vezes você precisa trabalhar tempo para elas brotarem e serem vistas. Então as coisas que a gente faz, na verdade, tem um efeito realista no meio do corpo de Cristo, antes mesmo da gente imaginar. De maneiras que a gente não entende espiritualmente ou fisicamente, nós não sabemos exatamente como essa realidade cósmica espiritual funciona. Essa ideia de eu estar ligado a vocês. A maneira que os meus pecados e as minhas fraquezas influenciam a maneira que a Imagodei, por exemplo, tem impacto na sociedade de Varginha. A maneira que a nossa pregação surte efeito para
arrependimento daqueles que ouvem, a maneira de que as nossas palavras proféticas realmente sejam proféticas, ou sejam apenas uma ilusão, uma viagem na maionese. Porque acredite, muitos falsos profetas têm visões, sonhos, palavras, curam. Assim como o pecado prejudica a congregação, a vida em santidade também fortalece a congregação. Uma vida individual que decide por Cristo, que decide morrer para si mesmo, morrer para as obras da carne, morrer para as suas vontades, para os seus desejos, fortalece a igreja. Como que funciona isso, Ramon? Você que é pastor agora? Liga para nós, cara. Como é que pode que um dia eu estou diante de uma situação em que eu posso mentir, mas eu não vou mentir? E isso de alguma maneira reflete na realidade da igreja. Como isso? Não sei. Mas Paulo diz que quando nós semeamos no Espírito, nós colhemos dessa realidade. Esses frutos reais, espirituais, nós colhemos disso. Colhemos na nossa vida pessoal e no restante do corpo de Cristo. No versículo 22 e 23, ele vai dizer que o fruto do Espírito fortalece o corpo de Cristo também. Então, assim como as obras da carne, que nós vemos e que nós não vemos. Porque é engraçado certos pastores pensarem que a sua igreja não peca. Eu olho para vocês são tão lindos, mas eu tenho certeza absoluta, vocês são todos uns pecadores sem vergonha. Assim como eu. Sem vergonha não, pecador. Eu creio pecadores com vergonha, que se arrependem, que clamam por misericórdia, que acessam o juiz, o advogado, que nos perdoa, nos limpa e nos purifica. Mas eu também sei que, pelo menos aqueles que nos dizem e que nós acompanhamos, nós sabemos que a luta está acontecendo. Luta contra o pecado, luta difícil. Existem pessoas no nosso meio que lutam contra coisas que eu não sei como eu lidaria. Eu não sei como eu lutaria. E nós temos que, como corpo, igual nós estávamos conversando sobre a ideia das conversas, de nós sempre celebrarmos as obras de Deus. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha a maneira que Deus agiu na sua vida. E nós também rejeitarmos e lutarmos contra as mentiras do diabo na sua vida. Não, você não é assim. Não, você não é isso. Não permita que essa mentira e essa distorção venha a ser uma realidade na sua vida. Porque Cristo te comprou para ser dele. E ao mesmo tempo exortar, encorajar, fazer crescer a esperança. Esperança de dias melhores, esperança de uma realidade futura. Como igreja. E mais uma vez, esse cuidado não é do pastor, esse cuidado é da igreja. Esse cuidado é uma realidade afirmada para os membros do corpo de Cristo. No livro Ame Sua Igreja, que nós trouxemos, lá do Rio de Janeiro, do Tony Merida, em uma parte ele diz a seguinte frase, eu gostei muito disso, em relação aos dons espirituais e a vida espiritual. Ele diz, uma vida cheia do Espírito Santo não consiste necessariamente em encontros poderosos com experiências dramáticas e místicas, mas de cristãos fiéis vivendo em alegre e fiel devoção a Cristo e uns para com os outros. Uau! Já viu a ideia de fulano é cheio do Espírito Santo? Quais são as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências de que o Espírito Santo realmente batizou cada um de nós? Porque nós sabemos, e nós cremos, e nós pregamos, que nós somos cheios do Espírito Santo, marcados pelo Espírito Santo,
pela regeneração, estamos passando pela santificação, mas qual é a evidência? Se alguém vive pelas obras da carne, desconectada do corpo de Cristo, sem, como João, de João a João, João Batista, João do Apocalipse, vão dizer a respeito dos frutos de arrependimento, sem fruto de arrependimento nenhum, como é que nós temos uma evidência de uma vida no Espírito? É o que eu falei na semana passada. Como nós sabemos que nós somos filhos de Deus? O próprio Espírito dá testemunho a nós de que somos filhos de Deus. Mas se nós não caminhamos no Espírito, não vivemos pelo Espírito, não somos fortalecidos no Espírito, não estamos cheios do Espírito, porque nós só fazemos coisas da carne, escolhemos coisas da carne, então, que evidência nós temos até que nós somos filhos de Deus? E de que nós não estamos sendo aqueles parasitas no corpo de Cristo? Ou aquele fermento no meio da massa? Será que não seríamos nós que deveríamos ser removidos para que a massa pudesse ser o que ela realmente deveria ser? Porque os frutos do Espírito Santo são manifestos e úteis no cuidado da nossa família da fé. Tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito, se você notar, nenhuma delas diz a respeito de você sozinho no seu quarto. Nossa, olha como ele é amoroso lá sozinho no quarto. Existe isso? Nossa, como a Mari, nossa, ela tem um domínio próprio incrível, ela vive 24 horas dentro de casa sozinha. Oh, maravilha! Põe ela no trânsito e vê se ela tem domínio próprio. Né? Põe alguém no meio da galera que fala muito, põe um introvertido no meio dos extrovertidos da igreja e veja se ele aguenta um pouquinho sem explodir. Né, Nilton? Nilton, não, por favor. Então, ser cristão, ser espiritual sozinho é fácil, gente. Nossa, eu ajudo tanta gente da minha casa. Nossa, eu assisto tantas coisas que me edificam. Nossa, eu amo tanto a Jesus da minha casa. Paulo está falando sobre essa realidade no contexto corporativo, no contexto de se expor, no contexto de serviço uns aos outros. E serviço não é fazer coisa para te agradar, é servir de ser servo. É de limpar a sua casa mesmo, de tirar a lama do seu sapato. É isso que ele está querendo dizer. É de se humilhar uns pelos outros, de lutar batalhas uns pelos outros. Ele não está falando de mandar flores, de fazer elogios só. Ele está falando, tipo, você vai sofrer? Deixa eu sofrer por você. Você vai passar vergonha? Deixa eu passar vergonha por você para que você não passe. É disso que ele está falando. Você vai ser chicoteado? Deixa eu ser chicoteado no seu lugar. Você vai construir sua casa? Deixa eu encher a laje. Você está passando um sufoco? Deixa eu tirar da minha geladeira para que você tenha. É esse tipo de coisa que Paulo está dizendo. As decisões que nós tomamos diante de Deus refletem em nosso caminhar e comunhão com a igreja de Cristo. Por isso que Paulo fala, não seja orgulhoso, arrogante, achando que você é alguma coisa. Porque você está enganando só você mesmo. Se você acha que você não pode ser tocado, que os seus problemas são os seus problemas, você está enganado. Para com isso. Para de andar sozinho. Para de guardar seus problemas para você. Porque você não está semeando no Espírito quando você faz isso. Até mesmo os frutos espirituais, eles não são para serem vividos sozinho, em casa. Porque ele só vem à tona quando você é aplicado no social. Como que você sabe que você tem controle próprio? Você já parou para pensar, gente? Como você sabe que você tem paciência? Como você sabe isso? Quando o Lucas chega em casa. Não é? Sozinho é fácil ter paciência.
Como você sabe que você tem bondade? Como você sabe que você é fiel? Tem fidelidade? Sozinho? Nossa, eu sou fiel a mim mesmo, rapaz, você nem imagina. Eu não me traio nunca. Meu Deus, eu sou fiel a mim mesmo que só vendo. E aos outros? Que outros? Eu sou fiel a mim mesmo. Não existe. E amabilidade? Você tem amabilidade? Quer dizer, é fácil das pessoas te amar? Esse fruto do Espírito é complicado. Os outros frutos do Espírito até são aceitos no meio da igreja, mas você já conheceu algum crente que é fácil de amar? É raridade. Crentes fáceis de amar, a gente fica assim, cara, se ele é fácil de amar, eu não sou. Tipo, quando você encontra alguém que é fácil de amar, você descobre que você não é fácil de amar e essa pessoa não quer te amar. Aí fica aquele negócio desconectado. Nós não fomos chamados a frutificar em amor sozinhos no nosso quarto, ou termos domínio próprio sozinhos em casa. E por último, o que Paulo vai instruir a igreja de Gálatas é de que, presta atenção, correção, disciplina e restauração são como higiene e remédio para o corpo de Cristo. Sem isso, a gente também enfraquece, a gente também adoece, a gente também morre. Não adianta a gente saber que o outro está doendo, que uma parte do corpo está machucado, que algo está inflamado. Lembra a ideia do dedo cortado? Não adianta a gente saber que o dedo foi cortado. Precisa ter soluções. Precisa ter soluções para remover os parasitas, para remover as coisas que fazem mal, para remover as coisas que estão causando intoxicação no corpo, que não pertencem ao corpo, e para curar as que pertencem ao corpo. Trazer cura e restauração para as coisas que são parte do corpo, que estão doentes. E isso só acontece com correção, disciplina. Do contrário, nós estamos perdidos. A disciplina eclesiástica, ela é a regulação da conduta de seus membros e líderes. Ela é alcançada através do aconselhamento, da correção e, se necessário, da exclusão da membresia do corpo de Cristo. Não é membro de um clube, é membro de um corpo. Se preciso, para que a saúde do corpo seja alcançada, pessoas precisam ser removidas. Eu achei que a Imago Dei fosse all inclusive. Você entra e nunca sai. Que a Imago Dei só fosse amor, paz e amor, e ninguém nunca ia me incomodar. Se fosse assim, né, seria fácil. É muito mais difícil você ter disciplina do que não ter disciplina. É muito mais difícil. Hoje eu olho, assim, eu sempre disse isso, Ramon, há anos tenho ouvido isso, e eu sempre lutei. Nenhuma disciplina ou correção deve ser feita como forminha de gelo. Você não trata duas pessoas com a mesma correção, com a mesma disciplina. Porque um fulano fez isso. Um mês de banco, é a correção geral, normal das igrejas de onde a gente veio, né? Um mês de banco, tira tudo. 30 dias é muito, é pouco. Aí o fulano faz qualquer coisa. Mas o fulano foi 30 dias, esse fulano é 30 dias também, forminha de gelo. Não funciona assim. Toda correção, todo aconselhamento, toda disciplina é individual, é tratada de acordo com a situação, tratada de acordo com a pessoa, tratada de acordo com as consequências até. Se aquilo que aconteceu teve consequência no meio do corpo de Cristo, foi sozinho, num quarto, foi duas pessoas, foi uma mentira, foi um assassinato,
tudo deve ser tratado não como trata todo mundo. Nenhuma ovelha machuca no mesmo lugar que a outra e é tratada da mesma maneira. É tudo diferente. Da mesma maneira, nós tratamos uns aos outros como membros, individualmente também. E nós, pastores, especialmente, temos que cuidar do corporativo da igreja, mas olhando como indivíduos. Ao longo da história, muitos teólogos, inclusive João Calvino, incluíram a disciplina eclesiástica como uma das marcas principais da Igreja de Cristo. Você não entendeu o que isso significa? É que esses teólogos, ao longo da história, chegaram a dizer que a disciplina da igreja é tão sagrada para Cristo quanto o batismo e a Santa Ceia. Imagina isso. O peso e quão sagrado isso é. Isso deve ser feito com temor, como nós batizamos. Deve ser feito com santidade, como nós ceiamos. A ponto de nunca, simplesmente da boca para fora, corrigir alguém. Simplesmente aconselhar da boca para fora. Lidar com situações de maneira fácil ou rápida. O próprio Jesus, em Mateus 18, de 5 a 18, ele nos dá um caminho para lidar com essas situações. E ele mesmo, quando fala sobre isso, ele não fala aos apóstolos como os líderes. Hoje é muito mais fácil a aplicação disso a partir da liderança. Mas isso deve ser tratado também nos nossos relacionamentos como membros do corpo de Cristo. Ele vai dizer, se o teu irmão pecar contra ti, vá sós com ele e repreende-o. Esse é o primeiro passo. Alguém pecou? Você descobriu que alguém pecou? Descobriu que alguém tem pecado? Algum pecado de alguém está trazendo contaminação para o corpo de Cristo? Vai direto para ele, não fofoca, não fala, não procura ele. Fulano, se arrepende. Você sabe que está errado. Você sabe que... Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso fazer? Como que eu posso te auxiliar? Vamos junto lutar essa luta. Aí ele diz, se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Mas se ele não te ouvir, leva a próxima vez mais uma ou duas pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele recusar ouvir essas pessoas, então dize ao restante da igreja, para que a igreja também se envolva ao redor dele e diga, meu irmão, dá a mão, a gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te dizer, se arrepende das obras da carne, vamos semear agora no Espírito juntos, vamos fazer isso juntos, viver vida real. E aí ele diz, mas se ele também recusar a ouvir a igreja, considere-o como um gentio, um publicano, o que para os judeus no primeiro século era um dos piores. Nós e aqueles judeus que haviam se corrompido para servir Roma. E ele diz, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Que aterrorizante. Quantos de nós já ouvimos esse versículo usado para todo tipo de pretexto e contexto, né? Tá ligado agora. Liga aí, irmão. Liga. Nossa, eu desligo. Tá desligado agora. Essa mentira. Desliga essa mentira agora. Aleluia, tá desligada. Né? Já ouviu? Desligou já? Mas o contexto que Jesus está falando é em relação à conexão e ligação dos membros do corpo de Cristo. Ele está falando de irmãos. Ele está falando, se vocês chegarem ao fazer o que Paulo disse para fazer com aquele irmão lá em Coríntios, quando vocês fizerem isso, o céu vai dizer, é isso aí. O céu vai dizer, concordo. Gente, vocês estão ligados quão pesado é isso? É por isso que a Xuxa quer reescrever o Novo Testamento, gente. Né? Do nada, trazendo a Xuxa para a pregação.
É, é por essas coisas. Imagine a igreja poder dizer, claro, seguindo o processo de Jesus, de santidade, temor e tremor diante do Senhor, dizer, você precisa ser desligado do corpo de Cristo. Deixa eu dizer com pesado, Paulo achou que isso foi, ele disse, entregue-o a Satanás. Paulo foi pior. Entrega isso aqui. Quem que é a igreja para escolher quem vai ser entregue a Satanás ou não? Quem são os pastores para dizer quem deve ser ou não igreja? Tá aí. É disso aqui, gente. Paulo coloca esse peso que Jesus também colocou na mão da igreja de dizer assim, é fermento? É parasita? É lobo? É carne? Está fazendo mal para a igreja? Coloca para fora. Vai doer? Vai. Vão chorar? Não. Paulo, para a glória de Deus, ainda nos instrui. Mas se isso causar nessa pessoa uma reação onde ela se arrepende, quando vocês ouvirem disso, escancar a porta e celebra. Traz ele de volta, restaura ele em amor, restaura ele no corpo de Cristo e permite a conexão para que flua bastante sangue para essa pecinha, bastante seiva da videira, deixa ele florescer de novo, mas fica de olho, se lembre, é necessário cuidar de viver pelo Espírito. Porque se não for pelo Espírito, vai ser pela carne. Se não semeia para a vida eterna, semeia para a morte eterna. Mateus 7, para acabar, de 1 a 5. Jesus vai acabar com o argumento de muitos pós-modernos dessa geração que dizem a frase mais chata que me irrita e que me faz pedir ao Espírito Santo graça para amar, para ser paciente, para ser misericordioso. Quando você vê pessoas em pecados, quando você vê questões que precisam ser abordadas e as pessoas dizem, mas não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado. Quem é você para julgar? Quem é vocês para dizer? Jesus diz o seguinte, realmente, não julgueis para que não sejais julgados. É bíblico. Aí ele diz, porque sereis julgados pelo mesmo critério com que julgueis, e sereis medido com a mesma medida que medis. Peraí, se eu vou julgar com a mesma, vou ser julgado, então nós devemos julgar. Se eu vou ser medido também, então nós devemos medir. Então qual é a medida e qual é o parâmetro para julgar? Ele deixa claro, ele diz, porque se você vier julgar alguém, mas você tiver uma trave no seu olho, você não consegue olhar a farpa que está no olho do seu irmão. Então observa primeiro a sua própria vida, é o que Paulo também vai instruir em relação a isso. Olha para a sua própria vida, porque você é tão fraco, pecador e humano como essa pessoa com quem você vai lidar. Então não chega com o peito cheio, ô Igor, é o seguinte, mano, que história é essa, velho? Não chega para a pessoa sabendo, poderia ser eu. Pela graça de Deus, hoje não sou eu. E agora que você se relacionou com a pessoa sabendo que você é tão frágil como ela, agora, pela medida da verdade de Cristo, pela palavra de Deus, julgue. Porque eu te digo, todos nós vamos querer ser medidos pela palavra e julgados pela palavra de Deus. É como Davi falou, Senhor, se eu pequei,
pequei contra ti somente. Eu prefiro estar na sua mão do que na mão dos homens. Eu prefiro encontrar um Deus misericordioso que me encontra aqui e me restaura e me ajuda do que ter um homem me julgando pelas verdades dos homens, pelas medidas dos homens. Então, sim, nós, igreja, somos chamados, sim, a julgar, especialmente uns aos outros. Derek, eu vou te julgar, irmão. Caco, eu vou te julgar, mano. Mário, vou te julgar. Vou julgar todos vocês. Assim como eu quero que vocês me julguem. Com clareza, com misericórdia. Seguindo o processo correto. Fazendo quando Paulo diz, vocês que são espirituais, porque caminham pelo Espírito. Com um olhar de misericórdia. Olhando para si primeiro. Desejando a minha restauração quando isso acontecer. Se um dia acontecer, se for necessário. Não me enganando dizendo que isso não é pecado não. Se é pecado, diga que é pecado. Sem medo. Sem rodeios, isso é pecado. E me chame ao arrependimento. Se arrependa porque isso é pecado. Assim como eu quero que vocês sejam fortalecidos no corpo de Cristo. Eu quero que vocês tenham interesse no meu coração também, na minha vida, de que eu floresça e encontre a vida eterna. Então, se nós fugirmos desse problema, de sermos irmãos, membros uns dos outros, servos uns dos outros, nós vamos começar a ignorar tanto as coisas boas quanto as ruins que nós vemos na igreja. Não são só as coisas ruins que a gente ignora. Eu não vou poder receber dos frutos da sua vida espiritual. Vocês que vão andar pelo Espírito, semear no Espírito, eu não vou colher e não vou experimentar nada disso. Porque eu vou estar afastado, ignorando. Mas, se eu me submeter a vocês, o quanto eu aprendo, o quanto eu sou edificado, o quanto eu sou abençoado nas coisas boas. Mas, se eu não estiver perto o suficiente para ver as coisas boas, eu também não vou ver as coisas ruins. Não vou discernir os frutos ruins. Nem vocês na minha vida também. Vocês nunca vão descobrir se eu sou amável ou não. Se eu sou arrogante ou não. Porque aqui no púlpito eu posso ser uma coisa, em casa ser outra. Se vocês não virem, se vocês não estiverem por perto, forem só visitantes semestrais, vocês nunca vão ver, nunca vão descobrir, nunca vão colher, nunca vão experimentar. Por isso, igreja, assim como Paulo exortou a igreja de Gálatas, eu quero exortar vocês. Sim, vocês são todos livres. Cristo conquistou essa liberdade a vocês. Vocês são livres do pecado, livres da morte, mas vocês não pertencem a vocês livres. Vocês não são livres para vocês mesmos. Vocês são livres de coisas, como a morte, como o pecado, mas não são livres para si. Vocês são livres para serem servos de Cristo, que é Senhor sobre todos, e servos de todos os que são servos de Cristo. Então, não vamos mais enganar ninguém. Não vamos mais fingir que somos o que não somos. Vamos escancarar. Vamos viver uns para os outros. Vamos aprender a ouvir. Vamos aprender a dizer coisas desconfortáveis. Posso dizer uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi no meu discipulado com o Kirk Bennett lá nos Estados Unidos, que foi um grande mentor para mim? O desejo e a busca por um coração que não se ofende. Essa frase para mim, até hoje, quando eu sinto que meu coração ficou amargurado com alguma situação, eu me lembro. O coração que não se ofende. Porque não é teu respeito mais. Você não pode ofender alguém que não vive para si mesmo. Não busca sua própria satisfação. Se meu viver é Cristo, você não me ofende. Se ofende é Cristo.
Eu não me ofendo com você porque eu te amo muito mais do que suas fraquezas. Se nós, como igreja, caminharmos nessa realidade, nós estaremos seguros. Amém? Vamos ficar de pé. Deus é bom. A nossa igreja ainda vai ver muita gente entrando, muita gente saindo. Por mais que eu não queira, nós veremos pecados acontecendo no meio da nossa igreja. Ainda que eu não queira, nós teremos falsos irmãos no nosso meio. Ainda que eu não queira, nós veremos mentiras e enganos acontecendo. Mas se nós estivermos perto do suficiente uns dos outros, nós vamos conseguir reconhecer isso. Igrejas que não caminham como comunidade, que não se abrem uns aos outros, que não olham uns para os outros, é muito mais difícil você saber quem realmente é irmão. Mas é na mesa comendo, é nos jogos brincando, é na rotina limpando ou servindo nas casas uns dos outros, ouvindo a história uns dos outros que a gente reconhece. Esse irmão não é irmão. Esse trigo não é trigo, é joio. Esse membro não é membro, é parasita. Mas se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos perdidos já. Feche seus olhos, vamos ter um momento diante do Senhor agora, com consciência do que eu acabei de dizer, e como eu sempre peço a vocês, respondam a palavra do Senhor, primeiro de maneira individual, clamando a responsabilidade para si. Eu sou responsável pelas minhas atitudes diante de Deus. De quais delas eu devo me arrepender? Quais áreas da minha vida a palavra do Senhor confrontou? Quais áreas, quais motivações, quais atitudes minhas o Espírito Santo destacou para que eu peça perdão, para que eu me arrependa, para que eu mude, para que eu confesse, para que eu reaja? A palavra de Deus nunca pode voltar vazia, e ela nunca volta. Então, como essa palavra chegou ao seu coração? Como você deve responder? Abra sua boca, fale ao Senhor agora, peça perdão do que você precisa pedir. Peça ajuda pelo que você precisa pedir. Peça ao Senhor graça para viver uma vida consciente, viver uma vida no Espírito, viver para a glória de Deus. Talvez você não se sinta parte do corpo de Cristo. Peça ao Senhor agora: Senhor, me conecte ao corpo de Cristo. Hoje eu te peço, Senhor, me faça frutificar no meio do seu povo, Senhor. Se você tem medo por causa das feridas do passado, peça ao Senhor agora: Senhor, me perdoe porque eu tenho me fechado, me perdoe porque eu não tenho permitido a cura acessar meu coração, e me dê graça para me abrir, me dê graça para experimentar, me dê graça para não me ofender novamente, me livra do engano, me dê discernimento, me ajuda a discernir entre o certo e o errado, me ajude a caminhar na luz, Senhor. Me livra de viver uma vida solitária, porque o Senhor não derramou o seu sangue por mim para que eu viva solitário. O Senhor não derramou o seu sangue para que eu viva sozinho. Me coloca em família, Jesus. Me cura as minhas feridas. Me dê graça para ser servo de todos. Me dê graça para procurar conectar com os meus irmãos, a me abrir, a pedir perdão, a servir, a ser servido.
Me dá alegria no meio da igreja, Jesus. Eu sinto que alguns de vocês perderam a alegria de ser igreja. Perderam a esperança de celebrar a vida de Cristo como igreja. Senhor, eu oro por esses agora. Encha-os da tua alegria. Restaura, Senhor. Torna a dar a alegria da tua salvação. Traz à memória o que dá esperança. Não pertenço mais a mim mesmo, Senhor. Fale ao Senhor agora sobre as suas fraquezas, sobre as sementes da carne que você tem regado e alimentado. Peça perdão ao Senhor por estar pecando e ofendendo o Espírito, com a consciência de que Deus não se brinca, não se zomba. O que você semeia, você colhe. Então seja rápido agora em pedir perdão, em se arrepender. Seja rápido em pedir ajuda e consolo ao nosso advogado Jesus, que vive para sempre para fazer intercessão a nós, por nós. Ah, Senhor, restaura-nos, perdoa-nos, santifica-nos, fortaleça-nos em Ti.